Tá? É João 15, do 9 ao 17. Você lê aí na tua casa aí, acompanha que durante a pregação eu vou ler o resto, amém? E vamos lá. A gente vive em tempos onde muitas pessoas se sentem sozinhas, sem direção, sem propósito. E quando eu falo se sente sozinha, às vezes ela tem um monte de amigos, às vezes ela tem um bom relacionamento com um monte de pessoas, mas a maior solidão que a gente pode sentir, a pior de todas, é em meio à multidão. E a gente vive um tempo que as pessoas têm sentido essa solidão em meio à multidão. E assim a gente parece que a vida perde propósito, a gente não tem direção, a gente não se sente parte de um contexto, de algo maior. Só que nesse texto, Jesus ele nos revela algo poderosíssimo. Ele nos escolheu para sermos seus amigos e nos deu um chamado para frutificarmos. E essa passagem ela não é apenas uma instrução moral, é um decreto profético sobre a nossa identidade e a nossa missão. Então, para entender melhor, agora eu vou destrinchar, ler de pouquinho em pouquinho. Versículo 9 e 10, ele fala assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. O amor é o nosso fundamento. Desde o início, Jesus ele estabelece o amor como o centro de tudo. Só que não é qualquer amor. Não é um amor sem compromisso. A palavra grega usada aqui para esse amor é o ágape, que é um amor que não se baseia em emoções passageiras, mas se baseia numa decisão e numa entrega. Esse é o mesmo amor que o Pai derramou sobre Jesus e que agora é estendido para nós. E a gente vive uma geração onde o amor se tornou algo descartável. As pessoas falam com muita facilidade eu te amo, mas também com a mesma facilidade viram as costas. Com a mesma facilidade esquecem. Relacionamentos vêm e vão, amizades são rompidas por qualquer desentendimento e muitos vivem buscando um amor que atenda às suas expectativas momentâneas. Só que Jesus ele nos chama a permanecer nesse amor. E é engraçado que algumas vezes eu já perguntei, para casar, jovens casais que queriam casar, por que você quer casar com ela? Ah, porque eu a amo. Tudo bem, mas e aí, esse amor vai fazer o quê? Ah, a gente vai ser feliz. Eu falei, então nem casa. Não casa. Você está entendendo? Porque o amor é uma dor. Se a gente lê lá o texto de Coríntios dizendo que é o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Não arde em ciúmes, não é nada maneiro, não é legal, não tem essa... O amor que te faz casar é o amor que te faz negar a sua alegria para fazer o próximo, aquele que você ama, feliz. Que foi o amor de Jesus por nós. Esse é o verdadeiro amor ágape. A pessoa que casa para ser feliz, ela vai ser um eterno infeliz. Mas se você casa para fazer o outro feliz, a tua felicidade vai estar na felicidade do outro. E isso eu estou falando de casamento. Mas no relacionamento interpessoal como amigos, também deve ser assim. Você não deve amar a pessoa porque ela te dá algo em troca ou faz algo por você, mas porque você está disposto a sofrer por ela. Esse é o verdadeiro amor. E Jesus ele nos chama a permanecer nesse amor. Não é fácil. Só que cada vez está mais difícil encontrar esse amor, porque a própria Bíblia diz que chegará um tempo onde o amor de muitos se esfriaria. E a gente tem vivido esse tempo. Só que o mundo nunca teve amor. A própria Bíblia diz isso. Onde então vai se esfriar o amor? É dentro das igrejas. É dentro das igrejas, dentro do contexto de cristianismo. A palavra permanecer no grego é menor, que significa habitar, continuar, resistir. Ou seja, esse amor ele não é apenas um sentimento momentâneo, mas é um lugar onde a gente deve viver, a gente deve resistir, permanecer. Ele não depende daquilo que a gente sente no momento, mas de uma decisão constante de confiar e obedecer. Jesus ele não apenas nos amou, mas ele nos ensinou como permanecer nesse amor. E como que a gente permanece nesse amor? Obedecendo aos seus mandamentos. Foi isso que Jesus falou. A gente permanece no momento que a gente obedece os mandamentos. Mas e aí? Quais são os mandamentos?
ele reduziu aqui: o meu mandamento é este: ame o próximo como eu amei vocês. Só que tem um outro, né? Ama a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Só que ele vai além, não é como a ti mesmo. Ama o próximo como eu os amei, como eu os amo. Só que a gente só vai entender esse amor se a gente ler a Bíblia. Quem é que lê a Bíblia todo dia aqui? É necessário. Para você conhecer o amor de Cristo por você, você precisa ler a Bíblia. Não adianta você ter ela lá na estante ou usar ela como desodorante no culto de domingo, né? Desodorante de crente, põe debaixo do sovaco e vai embora. Não é isso. Não vai fazer efeito nenhum. Né? A gente podia adquirir o conhecimento dos livros por osmose debaixo do braço, ia ser maravilhoso. Igual eu vi um meme, mas é verdade, né? Filmaram um japonesinho, chinês, algum deles assim, dentro da sala de aula. Aí ele abria o livro assim, ele fazia assim, como se estivesse pegando as letras e jogava na cabeça. Aí eu falei assim: pô, se isso funcionasse ia ser uma maravilha, né? Mas não é assim. A gente precisa ler. A Bíblia são 2 testamentos. E o testamento é um documento público, um instrumento público, que a pessoa faz em vida para que se cumpra após a morte. Amém? Não é isso? Juridicamente falando, testamento é isso. Só que vocês sabiam que quando alguém deixa o testamento, o advogado é obrigado a convocar a família, todos os herdeiros, para fazer a leitura dele para se tornar conhecido? É obrigação. Tem vários tipos de testamento. Tem um testamento selado, que ninguém pode ver até a morte. Tem outros que as pessoas podem ver, está lá, é público, está lá. Mas tem o testamento selado. Só que o X da questão é que é necessário ler para que todos tomem conhecimento. E assim é a Bíblia. A gente precisa ler. A gente precisa ler para obedecer aos mandamentos, entender o que ele tem para nós. E isso pode parecer forte para uma cultura que prega liberdade sem limites. Só que a verdadeira liberdade, ela não está em fazer aquilo que a gente quer, mas em viver dentro do propósito pelo qual nós fomos criados. E a gente só vai entender isso lendo a palavra. E assim como um pássaro só encontra liberdade no céu e um peixe só encontra vida dentro da água, a nossa verdadeira essência, ela só é encontrada dentro do amor e da vontade de Deus. Esse amor, ele não muda quando a gente falha. Ele não muda. É que nem eu li isso num livro de John Bevere, mas isso é uma verdade, cara. Minha filha, 4 anos, ela dá uns vacilos, né? Criança, né? E aí eu falo: estou muito chateado com você, não quero papo com você. Você não me ama mais? Eu falei: nunca vou deixar de te amar, mas eu estou muito triste. Não tem nada que ela possa fazer que vai diminuir o meu amor por ela. Mas eu posso ficar desapontado, chateado, triste, magoado. São sentimentos. Mas o meu amor, ele vai continuar o mesmo. E o amor de Deus é assim. Não importa se você falhou. Ele continua te amando. Ele nos abraça quando a gente cai. Ele nos levanta quando estamos fracos. Esse é o amor de Cristo. Mas também ele nos desafia a crescer, a amadurecer e a caminhar em obediência. Quem ama de verdade obedece não por obrigação, mas por gratidão. O amor de Deus, ele não é um sentimento que vai e vem. É um lar onde a gente escolhe morar. Quantas vezes a gente busca amor em lugares errados? Em aceitações. A gente tenta encontrar aceitação nas pessoas, redes sociais, conquistas, mas no final, ainda assim, a gente sente um grande vazio. Jesus, ele nos convida hoje a habitar no amor dele, um amor que não falha, que não nos abandona e que nos ensina a viver de forma plena. Se a gente quiser experimentar a plenitude desse amor, a gente precisa decidir permanecer nele todos os dias. É permanecer, é um dia de cada vez e basta cada dia o seu mal. Isso significa confiar e obedecer e viver uma vida alinhada com Deus. É fácil? Não, não é fácil, mas é necessário. Então que hoje a gente possa tomar essa decisão e dizer: Senhor, eu escolho permanecer no teu amor. E aí chega no versículo 11, Jesus fala assim: tenho-lhes dito essas palavras
para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. No mundo de hoje, muitos vivem em uma busca incessante por felicidade. Alguns tentam encontrá-la no sucesso profissional, em relacionamentos, aquilo que eu falei, né? A pessoa busca a felicidade no outro. Enquanto você não for feliz, você e Deus, você nunca vai ser feliz com ninguém. Porque você não entendeu que quando a gente ama é para fazer o outro feliz. Muitos procuram felicidade em prazeres momentâneos ou até mesmo nas redes sociais e buscando curtidas, validação para aquilo que está fazendo, porque quanto mais curtida, as pessoas estão gostando daquilo que eu faço. A tua vida gira em torno, às vezes, daquilo que os outros estão curtindo. Só que Jesus, ele nos ensina que a verdadeira alegria, ela não vem de algo externo, mas ela vem de uma conexão profunda com Ele. A palavra grega usada aqui para alegria é chara, que não se refere a uma felicidade passageira, mas a uma alegria intensa, profunda e sobrenatural que não depende das circunstâncias. Essa é a alegria que Jesus nos chama. Diferente da felicidade que o mundo oferece, que vem e vai, essa alegria ela é completa e duradoura. E sabe o que é mais impressionante? É que Jesus, ele fala sobre essa alegria no mesmo discurso que ele anuncia que ele vai enfrentar a cruz. No mesmo discurso, versículo 15 ao 17, né, ele está falando ali que vai enfrentar a cruz. Ele está falando que vai entregar a vida pelos amigos. E isso significa que essa alegria não é ausência de dor. A alegria não tem nada a ver com a ausência de dor, mas uma força que nos sustenta em meio a ela. Essa alegria. Jesus, ele deixa claro que essa alegria está ligada à obediência. E parece estranho, não parece? Caraca, a alegria está ligada à obediência. Muitas vezes a gente pensa que obedecer a Deus significa abrir mão de algo que gostamos. Mas na verdade, obedecer a Deus nos leva a uma alegria que o mundo não pode dar. Muitas vezes você vai ter que abrir mão, sim. Vai. Mas das coisas que te fazem mal, você só não enxerga isso. Davi, ele entendeu isso quando ele escreveu lá no Salmo 16, versículo 11, que diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer, à tua direita. Quem vive segundo a vontade de Deus encontra uma alegria que não pode ser explicada, apenas vivida. Isso significa que mesmo em tempos difíceis, a gente pode ter paz, esperança e força, porque a nossa alegria, ela não vem das coisas terrenas, das coisas que são corruptíveis, das coisas limitadas. Ela vem do Senhor, ela não vem de circunstâncias. A alegria verdadeira, ela não é a ausência de lutas, mas ela é a certeza de que Cristo está conosco em cada batalha. Essa é a verdadeira alegria. Então, talvez hoje você esteja passando por um momento difícil e se pergunte assim: como posso ter alegria em meio a essa dificuldade, em meio a essa luta, em meio a essa decepção? Como posso, Senhor? A resposta está na presença de Deus. A comunhão com Ele não remove os desafios da tua vida, mas traz paz e uma alegria que superam qualquer tribulação. Essa é a grande verdade. É só ler Paulo. Paulo, cara, ele quer se livrar do corpo da morte dele. Ele pensou em desistir da vida. Tô falando, tudo está na Bíblia. Né? Morrer é lucro, viver é Cristo. Mas ele tinha alegria de viver em Cristo. Quando ele estava preso, eles estavam cantando. Não é isso? E aí? Como é que é a nossa vida? Se você tem buscado felicidade nos lugares errados, Jesus está te convidando hoje a experimentar uma alegria que não se abala. Então obedeça e permaneça nele. Descubra a alegria que só Ele pode te dar. E aí chega no versículo 12 e 13, ele fala assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele não apenas o chama a amar, mas ele eleva o padrão do amor ao extremo. Porque ele não diz para a gente amar de qualquer jeito. Amar com um amor superficial ou condicional, que muitas vezes é assim, né? O amor é condicional a alguma coisa que a gente está recebendo em troca. Isso não é amor. Se o amor tem condições, isso não é amor de verdade. Isso é um contrato, é qualquer coisa menos amor.
Ele diz, amem-se uns aos outros como eu os amei. E isso muda tudo, muda toda a história, porque nos coloca diante de um amor que é mais do que palavras. É um sacrifício, é uma entrega, é uma renúncia. Esse é o verdadeiro amor. Se a gente quiser entender esse amor, a gente precisa olhar para a cruz. Em Romanos 5,8, Paulo declara o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Grande amor de Deus sendo revelado. E isso significa que Jesus ele não esperou que a gente fosse bonzinho o suficiente para nos amar. Vou esperar. Sabe aquela galera que fala, não vou entrar na igreja não, porque eu ainda não estou pronto. Eu não vou batizar ainda não, porque eu não estou pronto. Cara, Jesus ele morreu por você todo desfacelado, desgraçado, fazendo um monte de besteira. Então não espera estar pronto não, vai do jeito que faz e Jesus te transforma, meu querido. Você está entendendo? Ele se entregou antes mesmo da gente merecer. E esse é o amor ágape, o amor incondicional, que não depende daquilo que a gente faz, mas da essência de quem Deus é, não depende da gente. Então, no contexto da época, morrer por alguém era um ato raro e heróico. Se a gente olhar para o contexto histórico, as pessoas não morriam pelo outro. A gente até hoje é difícil de ver assim, né? A gente viu lá aquele cara que era um morador de rua que foi tomar a arma da mulher, lá em São Paulo, acho que foi isso, né? Já tem anos. Tava de refém do cara, ele tomou um tiro no lugar da mulher para a mulher correr, os policiais, e ele morreu. Da professora que morreu para defender as crianças. São raros os casos, mas a gente vê. Os soldados romanos, por exemplo, eles eram treinados para dar suas vidas pelo império. Mas Jesus, ele fez algo muito maior. Ele morreu não apenas pelos justos, mas pelos pecadores, pelos fracos, por aqueles que o rejeitaram, principalmente. Por aqueles que gritaram, crucifica Jesus, liberta Barrabás. Só que se a gente fazer uma analogia com a nossa vida, quantas vezes a gente está crucificando Jesus e libertando Barrabás em nossas vidas? Com as nossas atitudes, pensamentos, desejos, com as nossas entregas. Mas ele morreu por você. Ele morreu para cobrir esse teu pecado. Isso não quer dizer que você pode pecar, mas que você tem que se colocar debaixo dessa verdade, se arrepender e viver uma vida de obediência. Nos dias de hoje, esse chamado ele é um desafio ainda. A gente vive num mundo onde muitos amam apenas quando existe um retorno, quando existe algo em troca, quando é conveniente ou quando a outra pessoa merece. Uma vez eu escutei assim, quando menos a pessoa merece, é que ela mais precisa de amor. Sabe, às vezes a pessoa não merece mesmo, mas quem somos nós para merecer alguma coisa? E aí aquele que menos merece é o que mais precisa. E Jesus, ele olha nessa ótica. Só que Jesus, ele nos chama a um amor que renuncia, que perdoa, que coloca o outro acima de si mesmo. Né? Assim, poxa, cara, a gente amar nossos filhos, netos, é muito fácil, né? Ontem eu fui no sacolão comprar uns frutinhos, negócio. E aí, eu sei que a pastora gosta muito de kiwi e a Sarinha também. Eu tava com o dinheirinho contado ali para comprar, eu comprei um negócio, sobrou um dinheirinho. Eu falei, fiz as contas, só dava para comprar 2 kiwi. Eu comprei um para ela e outro para Sara. Eu gosto também pra caramba, mas eu abri mão, por quê? Porque eu as amo demais. Então eu abro mão daquilo que eu gosto por elas. Se eu passar um tempo difícil, tiver que deixar de almoçar para elas almoçarem, eu vou deixar. E assim eu faço com qualquer um, porque eu tenho que amar o outro, mesmo que não seja do meu sangue, mesmo que não seja da minha família. Abrir mão da minha felicidade pela felicidade do próximo. É isso que Jesus chamou a gente a viver, mas às vezes é difícil, né, cara? Às vezes é muito difícil. Paulo, ele reforça isso em Filipenses 2, versículo 3 e 4, quando ele diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso significa que amar como Jesus não é um sentimento passageiro, mas é uma decisão diária, uma decisão de perdoar quando fomos feridos. Sabe, às vezes a gente é ferido de tal forma, cara, que a gente fala, cara, não tem como perdoar. Se você conhece Jesus, você tem como perdoar sim. Você tem, porque Jesus, ele te perdoou. Uma vez, deixa eu falar, não vou contar essa história não, que eu já contei.
Uma vez, tinha uma pessoa que tinha saído daqui da igreja e tinha ferido uma galera. E aí depois de um tempo ela estava voltando. E aí vieram me questionar: pastor, você vai aceitar de volta? Eu falei: meu irmão, Jesus aceitou eu e você, quem sou eu para não aceitar alguém, meu irmão? Essa casa aqui não é minha não, é de Jesus, não é minha. Tem nada disso não, cara. Tira essa do teu coração, que isso não é de Deus não. Sabe? O amor de Jesus é aquele amor que nos faz ajudar, mesmo sem um reconhecimento, de servir, mesmo quando não tem ninguém olhando, de perdoar, mesmo quando você foi ferido ao teu extremo. O amor verdadeiro, ele não mede esforço, ele não busca retribuição, ele apenas se doa. Foi como Jesus fez por nós. Será que a gente tem amado como Jesus nos amou? Ou será que a gente tem amado apenas quando nos convém? Quando foi algo que foi bom para a gente? Amar como Jesus significa abrir mão do orgulho, servir mesmo quando está cansado, perdoar mesmo quando está com dor e entender que a gente pode ter sido instrumento de aflição na vida do outro. Amar como Jesus é estender a mão mesmo quando a pessoa não merece. Porque esse tipo de amor, ele não é natural, mas é ele que transforma o mundo. Se a gente quer ver o mundo transformado, começa com a gente. Que tipo de amor você tem? Aquele que perdoa? Aquele que estende a mão àquele que você julga não merecer? Aquele que você serve mesmo quando está cansado? Ou é só quando há algo em troca? Só quando sobra tempo? Só quando está bom? Hoje, Jesus está nos convidando a um amor que vai além das palavras. Um amor que se doa, que cura e que reflete o próprio coração de Deus. Se a gente quiser ser discípulo de verdade, a gente precisa decidir amar como Ele nos amou. E aí eu te pergunto, você está disposto a viver esse amor? Porque é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. É difícil. É difícil. Eu falo para a galera que assim, eu falo aqui, não é para me gabar não. Cara, eu não falto culto. Ah, mas você é pastor. Tá bom, mas tem culto de quarta-feira que é o Diegão que prega. Aí eu podia falar, vou ficar em casa, né? Pô, o cara que prega. Não é pecado faltar à igreja não, tá bom? Mas eu me sinto um pecador por ficar em casa para não fazer nada, só para ficar vendo televisão. Hoje eu vou descansar. Não dá, meu irmão. Para mim. E hoje eu sou pastor, sim. Mas o Nick sabe que nem sempre fui pastor. Ele me conheceu quando eu cheguei na igreja. A gente chegou mais ou menos na mesma época. Lá na Barra da Tijuca. Cara, eu estava todos os dias praticamente na igreja. Servindo com amor, com zelo, com carinho. Eu jamais... Cara, às vezes eu estava em casa. Era o contrário. Estou em casa sem fazer nada, vou lá na igreja. Às vezes não tinha nada, mas tinha dois caras que moravam lá na igreja. Um chamado Docinho, apelido Docinho, hoje é pastor Alexandre, uma bênção. E o outro era o mineiro. Eu tocava a campainha naquele lugar lá para ficar conversando com os caras, lendo a Bíblia, trocando ideia e vendo se tinha alguma coisa para fazer na igreja. Você está entendendo? Então não é porque eu sou pastor. Ah, você estava cansado? Estava, cara. Eu acordava 4 horas da manhã todo dia. Trabalhava no centro da cidade, lá no Rio de Janeiro. Chegava em casa, depois de um dia de trabalho, condução lotada. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, pegar um 79. Meu irmão, lotadão. E às vezes era difícil arrumar um com ar-condicionado, tá? Meu irmão, mas eu estava lá. Terça-feira era cela, quarta-feira era culto, quinta-feira tinha reunião da assistência social, que era da assistência social, sexta-feira tinha NV, às vezes tinha, como era da intercessão, ainda tinha reunião da gente orar pelo culto TIM, que sexta-feira era dia de culto TIM. Sexta-feira à noite. Domingo de manhã. Às vezes estava lá, porque era escalado para a intercessão do culto de manhã, mas domingo à noite eu estava de volta no culto. Não era eu participei do culto da manhã, de noite eu não venho. Não, eu era líder. A palavra da célula tinha que ser do culto de noite, não podia ser do culto da manhã. Mas eu não fazia isso com peso, com dor, contando os momentos, os dias.
Como é que está o teu coração na hora de servir? Você tem que fazer até onde o teu coração alcança, até onde tua disponibilidade está. E viver o amor de Cristo. Porque muitas pessoas dependem desse teu amor, do amor de Cristo na tua vida. Seja em qual área que Deus colocou. Não seja super ativista, mas viva aquilo que está dentro do teu coração que Deus colocou. Porque nós somos amigos de Jesus e não apenas servos. Não adianta você fazer para Jesus. Se eu fizesse para Jesus era pesado para mim. Às vezes a gente quer fazer e é digno, mas aí te leva a um cansaço, te leva a uma tristeza, a um peso, e não é essa a intenção. Aí Jesus ele fala: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E aqui Jesus ele faz uma das declarações mais revolucionárias do Evangelho. Ele não nos chama apenas para servi-lo, e é isso que eu estava falando aqui. Não é só servir, cara. Não é só servir, mas para sermos seus amigos. Para um judeu do primeiro século, isso era algo extraordinário. Na cultura daquela época, ser chamado de amigo do rei era um privilégio raro e especial. Apenas um pequeno grupo de pessoas tinha acesso direto ao governante, conhecia os seus planos e participava das suas decisões. Jesus ele usa essa imagem para nos mostrar que ele não nos quer distante, obedecendo apenas por obrigação, mas próximos e vivendo uma amizade verdadeira com ele. É isso que Jesus quer de nós. É uma amizade. É uma amizade. E tudo que a gente faz é para Deus. Engana-se a pessoa que acha que servir a Deus é só dentro da igreja. A gente serve a Deus em primeiro lugar dentro da nossa família. Porque se a gente deixar a nossa família de lado, meu querido, não adianta você ter o maior ministério dentro da igreja, ser o maior pregador, o maior líder. Se tua família estiver quebrada, tu está em pecado, cara. O homem tem que ser sacerdote do lar. Ele é pastor da casa dele. A primeira ovelha dele é a esposa dele. E aí não adianta você fazer para Deus, tem que fazer com Deus. Entender qual é o equilíbrio da tua vida e viver um propósito de cabeça na tua família, no teu trabalho e no teu ministério na igreja. Os três se tornam um pilar de uma vida de excelência e promissora com Deus. No Antigo Testamento, grandes homens de Deus foram chamados de servos. Moisés, por exemplo, ele era conhecido como servo do Senhor, está lá em Deuteronômio 34:5. Só que algo interessante acontece com Abraão. Ele também era servo de Deus, mas Deus o chamou de meu amigo. Eu quero ser chamado de amigo de Deus. Eu quero ser conhecido como amigo de Deus. Sabe? Uma vez eu já até preguei sobre isso, eu escutei um grande pregador falando que existem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa em que ela se torna um lugar onde Jesus deseja estar, e outra aquela que se torna um lugar onde Jesus precisa estar. E aí, ele usou duas situações bíblicas, quando ele usa o primeiro milagre de Jesus no casamento em Caná da Galileia, que era um lugar onde Jesus desejava estar. Era um casamento, ele não precisava estar ali. E aí, quando Jesus deseja estar, no momento que acabar a alegria, Jesus está ali para dar o suporte e fazer acontecer. Foi o que aconteceu no casamento. E aí, a tua vida, o teu casamento tem sido um lugar onde Jesus deseja estar? Ou um lugar onde Jesus precisa estar? Como foi o caso de Jairo, que teve que ir correndo atrás de Jesus. E Jesus precisava estar lá. Que a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa, tudo que a gente faz seja um lugar onde Jesus ele deseja estar. Porque quando algo for ruim, ele já está lá. Porque ele deseja estar ali. Isso nos mostra que servir a Deus é importante. Mas existe um nível ainda mais profundo, que é o que? A amizade.
Pastor, o que significa ser amigo de Jesus? Jesus, ele explica que a amizade com ele não é apenas um título, mas é uma posição de intimidade. Ele diz: tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, ele compartilha conosco os segredos do reino, ele nos ensina, ele nos revela a sua vontade, ele nos permite a participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E isso muda tudo. Não somos apenas espectadores, somos parceiros do propósito de Deus nessa terra. Quem é parceiro do propósito de Deus nessa terra aqui? Todo mundo aqui, meu irmão. Cada um de nós é um parceiro do propósito de Deus aqui nessa terra. Agora perceba um detalhe fundamental. A amizade com Jesus, ela está ligada à obediência. Ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Você tem que fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Jesus está ordenando. Isso não significa que a gente obedece para merecer, não, tá? A amizade de Jesus, não é isso. Você vai obedecer numa barganha para merecer a amizade de Jesus. Mas que quem verdadeiramente ama Jesus e o considera amigo, naturalmente obedece a sua voz. Se você ama Jesus, você considera ele como íntimo, você vai obedecer a voz dele, porque você sabe que o que ele tem para você é o melhor. A amizade com Cristo não é um relacionamento superficial, mas é uma aliança de vida. Jesus, ele não te chamou apenas para servi-lo, mas para caminhar com ele e participar dos seus planos. Esse é um convite. Quais são os planos de Jesus para a tua vida? Agora não adianta você estar querendo ser algo que Jesus não te chamou para ser. Tem gente querendo viver na unção do outro. Olha para o outro e fala: cara, é muito bonitinho isso, muito maneiro, eu quero ser igual a ele. Não adianta. Deus tem uma unção específica para cada um. Busca a tua, cara. Busca com o joelho no chão. Deus tem uma unção. Cara, tem uma história. Não sei nem se eu posso contar, mas eu vou contar. Não vou contar, não, deixa eu falar. Mas falando sério, não sei nem se eu posso contar, porque não vou falar. Assim, a pastora que me contou essa história. E aí tinha um pastor de uma denominação, o bicho era bruto, grosso, mas a unção dele era essa, e as pessoas gostavam da grosseria dele, não porque ele era grosso, maltrato com as pessoas, mas a forma que ele tratava era a forma que ela, sabe, aquele profeta brutão, pá, pá. E a igreja dele era lotada, era uma bênção, porque as pessoas reconheciam nele, esse jeito dele, o propósito de Deus. Um dia ele foi transferido de igreja, não era do Bola de Neve não, tá? Fique em paz. Não era do Bola de Neve. Eu só não posso falar com a denominação porque, né, senão explana, aí pode, não sei se podia falar. E aí, um dia transferiram ele de igreja. E o cara que assumiu no lugar dele achava bonito o jeito dele de ser. E forçou a ser parecido com ele. Na nossa época a gente via um monte de gente querendo ser pequenos pastorzinhos, né? Imitador do pastor em vez de Cristo, não era? Era feio isso, né, cara? Mas, e o cara era bruto com os outros, mas era algo forçado, a igreja esvaziou, cara. Porque não era a unção dele. Não era a unção dele. As pessoas não aceitavam dele aquilo que aceitavam do outro, mas do outro vinha o que vinha de Deus. Dele vinha do homem, porque ele queria ser igual ao outro homem. Mas Deus tinha uma unção sobre a vida dele, só tinha que descobrir qual era. Ele tinha que descobrir qual era a veia dele para partir para dentro. O servo, ele obedece por obrigação. O amigo obedece por amor. O servo, ele não conhece os planos do seu Senhor. O amigo, ele participa da missão. Hoje, Jesus, ele te chama para perto, para conhecer o coração dele, a ouvir a sua voz e viver um relacionamento real com ele. Ele já decidiu te chamar de amigo. Agora a escolha é sua. Você quer viver essa amizade? E para acabar, vocês estão doidos para ir para casa, fazer um lanchinho e dormir, que eu sei. Versículo 16 e 17 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Essas palavras de Jesus, elas são uma declaração profética sobre o nosso chamado. A gente não está aqui por acaso. Não foi a nossa busca que nos trouxe até a Cristo.
Foi Ele quem nos escolheu, está escrito aqui. Ele nos escolheu. No contexto judaico, os discípulos que normalmente escolhiam seus mestres eram os discípulos. Muitas vezes, às vezes os pais já encaminhavam para um mestre, para o seu filho ser discipulado, desde pequeno. Só que Jesus, ele vem e inverte essa lógica. Foi Ele quem nos escolheu primeiro. Significa que o nosso propósito não depende do acaso, ou da sorte, ou da nossa própria capacidade, mas da decisão soberana de Deus. Só que ser escolhido por Cristo não é apenas um privilégio, é uma missão. É uma missão. Nós fomos chamados para dar frutos, e frutos que permaneçam. Está escrito aqui. Esse trecho da Bíblia foi minha pregação do curso de líderes. E foi a primeira pregação que eu fiz dentro da igreja Bola de Neve, quando abriu aqui. Eu dei uma repaginada, né? Naquela pregação eu falei, minha pregação do curso de líderes vai ser a primeira pregação, há quase 12 anos atrás, quando a gente entrou no primeiro espaço ali. Porque Deus, ele me deu essa... Eu não sabia o que pregar, e Deus falou comigo no meio do louvor do culto. Eu tive que parar de adorar a Deus para sentar, abrir a Bíblia e começar a fazer anotação. Na loucura. Agora, pastor, que frutos são esses? Em primeiro lugar, frutos de transformação de vida. Um verdadeiro discípulo, ele não é apenas alguém que frequenta a igreja, mas ele é alguém marcado pela santidade e pelo amor. Jesus disse lá em Mateus 7,16, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. O verdadeiro cristão, ele carrega evidências da sua nova vida em Cristo. E eu pergunto aqui, às vezes, se você fosse preso, acusado de ser cristão, haveriam provas suficientes para te condenar? Você entendeu a pergunta? Se você fosse preso, acusado de ser cristão, teriam provas suficientes para te condenar? Ou não? Eu ia falar que assim, não, ele pode libertar que esse aí não é cristão, não. Esse aí não é crente, não. A gente precisa evidenciar pelos frutos. Quais frutos você tem gerado? Em segundo lugar, fruto do discipulado. O evangelho não é algo que a gente guarda só para nós. Jesus, ele nos chamou para fazer discípulos e influenciar vidas. Está lá na grande comissão em Mateus 28. E de fazer discípulos. Frutificar significa transmitir aos outros aquilo que a gente recebeu. Não adianta ficar no nível raso, a gente só encher. Isso aqui não é igreja de boi gordo, que a gente só enche e não derrama. Se a gente tem recebido algo dos céus, se a gente tem uma intimidade, uma busca, é obrigação daquele que crê em Cristo gerar discípulos. Uma vida frutífera está em gerar discípulos. Terceiro lugar, frutos do Espírito. Aí tem um bocado. Gálatas 5, 22, 23 nos ensina que uma vida cheia do Espírito é manifesta através de frutos como amor, alegria, paz, paciência, bondade, felicidade, fidelidade. Esses frutos, eles revelam que a gente está conectado à videira verdadeira que é Cristo. Agora, em quarto lugar, tem um fruto de impacto no mundo. Jesus disse que somos o sal da terra e luz do mundo. Está lá em Mateus 5, 13 e 14. Isso significa que onde a gente estiver, não importa onde, a gente deve fazer a diferença. O nosso fruto, ele não pode ser apenas dentro de quatro paredes da igreja, mas ele também deve acontecer dentro do trabalho, na família, na sociedade, em qualquer lugar. Os frutos que vêm do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus, eles devem ser evidentes em todas as áreas da nossa vida. Se as pessoas que convivem com você, seja lá onde for, nunca ouviram falar de Jesus ou nunca enxergaram o amor de Cristo em você, tem algo errado na tua vida como cristão. As coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam. Os frutos têm que ser evidentes em qualquer lugar. Ah, pastor, mas aí eu vou ficar aquele crentão que fica pregando. Meu irmão, prega a tempo, fora de tempo. Às vezes você usa a palavra. A tua atitude fala muito mais que a tua palavra. São coisas pequenas. Coisas pequenas, desde você devolver um troco errado, achar algo que não é teu e devolver, não importa se os outros vão pegar, o problema é a tua consciência com Deus. Esse dia eu estava no mercadinho lá perto de casa com a pastora. Deixa eu vou contar essa história. Eu estava lá e a gente estava para pagar no caixa, né?
E aí tinha 2 notas de 20, sei lá, uma nota de R$ 20 no chão. Aí ela falou para mim, meu amor, você deixou cair dinheiro aí, porque eu tava puxando o celular do bolso para pagar. Eu falei, não é meu não. Na mesma hora eu peguei, eu falei, ó, tem R$ 20 aqui no chão, era R$ 20. Se fosse na época que eu não conhecia Jesus, já pisava logo no céu. Né? Quem nunca? Fala aí. Misericórdia. Mas aí eu falei, cara, eu tenho que agir correto. Eu peguei e entreguei na mão. Aí eu falei, até a moça que estava pagando agora, ela que puxou as notas aí, tinha nota de 20. Aí eu olhei assim, como é que ela? Pum, ela já tinha ido embora de carro. Aí o outro falou, não, é dona fulana. Ela tá sempre aqui. Eu falei, então toma aí, tu entrega, o problema é dele. Se ele não entregou, se ele vai pro inferno por causa disso, o problema é dele. Se ele quer, eu não vou. Você tá entendendo? É em todas as áreas, a pessoa já olha e fala, pô, esse cara é diferente. Mas a gente é diferente de fazer o certo? A sociedade tem que ver isso. A sociedade, a tua família, os teus amigos, a tua igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que precisa se converter ainda. Não dentro dessa igreja, só lá no mundo mar. Não é não? Aqui nessa igreja, graças a Deus, todo mundo está convertido. Depois de tanta também que a gente já passou, né? Quem permaneceu é porque é crente mesmo. Mas, cara, a gente precisa dar o bom testemunho. Jesus, ele faz uma promessa incrível. Se vivermos para dar frutos, Deus vai responder às nossas orações, cara. Olha que promessa. Isso significa que aqueles que vivem segundo o propósito do reino, eles têm um nível de acesso ao sobrenatural. Quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, as nossas orações, elas deixam de ser egoístas e passam a estar conectadas com o plano de Deus. A gente foi escolhido não para ser apenas ouvinte, mas para ser árvores que dão frutos e que transformam vidas. Salmo fala o quê? Que a gente será como árvores plantadas junto ao ribeiro. Quando Jesus, ele vai curar o cego, como é que é? Ele cospe lá na laminha, aí ele passa no olho, e aí, tá enxergando? Aí o cara fala, vejo pessoas como árvores. Entenderam? Profeticamente, somos árvores plantadas junto ao ribeiro que dão frutos no tempo certo. Jesus, ele deve ter olhado e falado assim, você está enxergando profeticamente. É a verdade espiritual, mas espera aí, cara, eu faço o milagre completo. Aí fala, e aí, agora? Aí ele começou a enxergar tudo. Mas ele viu espiritualmente as árvores. Cada um de vocês é uma árvore que vai dar fruto no tempo certo, se permanecer plantado junto ao ribeiro, junto às correntes de águas vivas. Se você permanecer, você tem vivido como alguém que foi escolhido? Ou você tem se conectado e contentado apenas para existir na fé? Eu existo na fé, eu estou ali, eu faço parte de um contexto, tá bom. Não, cara, não é um contexto de uma placa, não é um contexto de um pastor, não é um contexto de 4 paredes com cadeiras, ar-condicionado. É um contexto que ama as vidas além das 4 paredes, que vive fora das 4 paredes, porque isso aqui é o mínimo de tempo perto do resto da nossa vida. O tempo que estamos aqui, mesmo que seja quarto, domingo, no tempo da célula, cara, é muito pouco perto do resto que a gente está vivendo. E como tem sido? Jesus, ele nos deixou, ele nos chamou para deixar um legado, um impacto real e eterno na vida daqueles que vão ficar. Eu sempre falo aqui, cara, eu não vou falar de novo não, que vocês devem estar cansados de ouvir. Eu falo sobre o enterro, sobre a morte. A morte, ela nos faz refletir, mas quando tu vai no cemitério, aí você vê lá, tem lá a data de nascimento, né? Aí tem um risquinho e a data de falecimento, não é isso? E eu sempre falo, esse risquinho, ele significa muito mais do que a separação entre a data de nascimento e a data de morte. Ele significa a vida da pessoa, aquilo, o legado que ela deixou, se ela fez a diferença, como as pessoas vão lembrar dela, aquilo de bom que ela fez e aquilo de ruim também. E como tem sido, como vai ser representado esse risquinho na nossa lápide? Porque um dia todos nós vamos chegar lá. Vai ter gente que vai estar aqui assim, não gosta de ouvir de morte, né? Mas é o final de todo mundo, não tem jeito. Meu avô falava, para morrer basta estar vivo. E a única coisa certa dessa vida é o quê? É a morte. Todo mundo já vai morrer. Eu não tenho medo da morte, não tenho.
Nunca tive. Antes de, quando eu ia para o inferno, eu não tinha medo. Agora que eu sei que vou para o céu, não tenho medo mais não. Nem um pouco. Você está entendendo? Mas e aí? Qual vai ser o teu legado? Qual o impacto real? O nosso tempo aqui ele é passageiro. Mas os frutos que nós damos aqui permanecem para sempre. E hoje Cristo ele está reafirmando o seu chamado. Vá e dê frutos. Frutos que permaneçam. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Hoje, Jesus ele está nos chamando para um nível mais profundo de relacionamento. Ele não nos vê apenas como servos, mas como amigos. E Ele nos escolheu para um propósito, que é dar frutos e frutos que permaneçam. O que você vai fazer com esse chamado? Você vai decidir permanecer no amor dele? Você vai viver essa alegria que o mundo não pode roubar? Você vai amar como Jesus amou, renunciando à sua própria vontade? Você vai viver como um amigo de Jesus, obedecendo e caminhando em intimidade com Ele? Você vai frutificar e deixar um legado para a eternidade? E essa é uma palavra profética sobre a sua vida. Você foi chamado, escolhido e enviado para marcar essa geração. E se você sabe que essa palavra falou com você essa noite, você sabe que ela cortou o teu coração, eu quero fazer 2 orações essa noite. A primeira delas é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, já tem vindo aqui, frequentado essa igreja ou outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus, que o primeiro passo para viver essa verdade em Cristo, ser chamado de amigo, é confessar Jesus como teu único Senhor e Salvador. É você declarar que Ele é Senhor sobre a tua vida, chamar para participar das tuas jornadas, se arrepender. Se você quer fazer essa oração, entregar a tua vida hoje, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo essa oração. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti. Mas essa noite, eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar, se arrependeram, reconheceram o teu senhorio, livres de toda a retaliação do inferno, Senhor. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles, conduza o Senhor pelo caminho da tua retidão, em amor e graça e misericórdia, que eles possam ser a essência do teu amor por onde eles passarem, que todos olhem para eles, Senhor, e vejam a tua face resplandecendo sobre a face deles, que eles sejam um contigo e com o teu corpo, que é a tua igreja, sendo assim a tua noiva que te aguarda imaculada até o grande dia, e que no grande dia eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, amém. E amém, e amém. E a próxima oração é com você que já entregou a tua vida para Jesus. Você já caminha com Ele, mas você se identificou nessa palavra com uma frase que eu falei no início. Você está em meio à multidão, mas se sentindo sozinho. Talvez aquela presença de Jesus que você sentiu no início da conversão, talvez não seja mais uma realidade na tua caminhada. Talvez você tenha passado por tanta decepção, tanto desgosto. Você tem dificuldade de perdoar. Você escolheu perdoar, mas as coisas doem no teu coração. Parece que a luta não vai passar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus ele só permitiu você passar por algumas coisas. Só permitiu para te trazer mais para perto dele. Paulo ele fala lá em 2 Coríntios que passou por tribulação acima do que ele teria capacidade de aguentar, pensando em
desistir da própria vida. Talvez você esteja assim nessa noite. Talvez você fale, cara, Deus, eu não aguento mais uma lapada. Eu não aguento. Mas sabe o que está faltando? Fazer as coisas com Deus e não para Ele. Entender o teu chamado, o teu propósito. Se revestir do amor de Cristo. Porque Deus, Ele não te trouxe aqui essa noite à toa. Ele te ama e Ele está te chamando de meu amigo, minha amiga. E se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente. Para que a gente possa orar por você. A única decisão que você tem que tomar hoje é sair do teu lugar e falar, Deus, eu preciso viver essa vida, eu preciso fazer um caminho de volta, eu quero ser conhecido como o teu amigo. Eu não quero mais sentir o peso desse mundo. Eu quero amar com teu amor. Eu quero trazer leveza ao relacionamento. Eu quero não só ser feliz, mas fazer todos que estão à minha volta felizes com a tua alegria, Pai. Mas primeiro, estampa essa alegria, esse amor no meu coração. Se é você que precisa disso, sai do teu lugar. Deus está mostrando pessoas que estão ardendo no coração. Mas se você não sair, é você com Deus. Eu não vou apelar, porque Deus, Ele não apela. Ele convida. E o convite está feito. Então, enquanto tocar esse louvor, você sabe que é com você, sai do teu lugar em nome de Jesus. Meu Deus! Os meus olhos revestes todas e me demonstrais o teu amor. Se fechar os olhos, pois ao olhar pro céu, do alto eu vi, és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Deus quer restaurar algumas áreas da tua vida. Sai do teu lugar. Você precisa reconhecer que você, só Ele. Ele tem preparado um tempo sobrenatural sobre a tua vida. Algo que você nunca nem sonhou. Só sai do teu lugar, reconhece essa dependência. Ele tem visto o teu coração, Ele tem visto o quanto você tem passado por cima de orgulho, passado por cima de algumas dificuldades. Mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aquilo que você está semeando com muitas lágrimas, com júbilo, você vai ceifar. Que é uma promessa de Deus, está em Salmos. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar agora e entrega essa verdade no altar de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos chamar de amigos. Queremos viver uma vida que reflita o Teu amor, a Tua alegria, o Teu propósito, Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes, a frutificar e a deixar um impacto eterno, um legado, onde aponte somente para Ti. Que sejamos discípulos que fazem discípulos, amigos que compartilham o Teu coração e servos fiéis ao Teu reino, em nome de Jesus. E se você recebeu a sua oração, você crê nessa verdade bíblica, aplauda Jesus de todo o coração e diga amém. Glorificado seja o Teu santo nome.